Meu nome é Ricardo. Gostaria de agradecer a oportunidade de fazer a mediação dessa mesa e de ter contribuído com o Conselho para a formatação do nosso encontro, que se iniciou ontem e finaliza com a composição dessa última mesa. Lembrando que a gente vai ficar atento ao horário, porque hoje à noite tem uma atividade nesse espaço e a gente não pode extrapolar, né, o horário marcado para a finalização dessa atividade. Dois recados antes de convidar as pessoas para virem compor a mesa. Ontem o Carlinhos Guimarães participou da primeira mesa e ele tem um livro chamado Nau à Deriva, Teatro em Uberlândia, de 1907 a 2011, que é esse aqui, que ele realizou a partir de entrevistas com atores, atrizes e diretores de teatro aqui da cidade de Uberlândia, e ele deixou alguns exemplares disponíveis para distribuição das pessoas que se interessarem. Está nessa caixa aqui embaixo da mesa de som, fiquem à vontade, caso queiram. Agradecer a presença de todos que estão aqui, resistindo nessa tarde de sábado a esse debate tão importante para nós. E aí, só retomando um pouco a estrutura que foi pensada para essa segunda consulta pública. Ontem nós iniciamos uma mesa com o título Teatro Municipal de Uberlândia, de onde viemos, onde estamos, para onde vamos, numa perspectiva de resgatar um pouco a história de construção daquele espaço e trazendo como convidados algumas pessoas que têm utilizado aquele espaço a fim de contribuir com necessidades ou possibilidades de aprimoramento para esse equipamento cultural. Hoje de manhã tivemos a mesa 2, Equipamentos Culturais e Modelos de Gestão, com a Bianca Araújo, do Teatro Vila Velha, que ainda está aqui conosco, o Jefferson Coutinho, diretor de Artes Cênicas e Música da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte, que também ainda está aqui conosco, a Milena Pedrosa, gerência de cultura do Sesc Palladium de Belo Horizonte, que já voltou para BH hoje à tarde. Agradecer muito a participação de vocês novamente, por terem contribuído significativamente para o nosso debate. Para a nossa mesa de hoje à tarde, a última e terceira mesa dessa segunda consulta pública, Desafios da Gestão do Equipamento Público, Entraves e Soluções. Nós teríamos 4 convidados, um deles que é o Rubem Reis, gestor do Grupo Pontapé de Teatro e vice-presidente do Conselho Estadual de Cultura de Minas Gerais. Não vai conseguir estar conosco hoje, porque ontem foi a reunião final do Comitê de Representação que finalizou o documento proposto para o Plano Estadual de Cultura de Minas Gerais. Então ontem ele estava como vice-presidente do Conselho em Belo Horizonte com esse trabalho do Comitê de Representação. Ele saiu cedo de BH, mas teve chuva no caminho, enviou uma mensagem falando que estava chovendo muito, que eles ainda iam levar mais ou menos 3 horas para chegar aqui e que talvez então ele não chegue nem para participar nem do fim do debate. Pediu desculpas e aí ele não vai poder estar conosco. E aí vou convidar as outras 3 pessoas para compor a mesa, e aí estando aqui eu explico como vai funcionar a proposta de conversa para essa tarde. Então vou convidar Ana Rosa, que está representando o Adir Campos, procurador-geral do município. Gilberto Neves, advogado e ex-secretário de Cultura de Uberlândia. E José de Oliveira Júnior, do Observatório da Diversidade Cultural de Belo Horizonte, Minas Gerais. A gente havia combinado previamente com os convidados o limite máximo de 20 minutos para fala, mas como o Rubem não vai conseguir estar presente hoje,
Então, vou pedir para que vocês tenham uma fala entre 20 e 30 minutos. Quando chegar esse tempo de 20 minutos, eu aviso vocês, para vocês irem finalizando a fala, chegando a esse teto máximo de 30 minutos. E depois a gente abre para perguntas das pessoas que estão aqui conosco. Vou propor como ordem de fala Ana Rosa, José de Oliveira Júnior e o Gilberto por último, finalizando. E aí vou pedir para que antes da fala cada um também se apresente e conte um pouco sobre o seu histórico e depois faça a sua fala para o público, ok? Então com vocês, Ana Rosa, muito obrigado. Obrigada. Boa tarde a todos vocês. Então, eu soube da designação para vir hoje, né, a essa consulta pública ontem. A doutora Adir não pôde vir, né? Então eu esclareço no primeiro momento que eu não estou falando nada aqui em nome dele, que até não teve condições a gente conversar nada a respeito, né? Nada também representando uma consulta, um possível parecer da Procuradoria, né? Porque a Procuradoria ainda não foi provocada nesse sentido. Então, assim, o que eu venho falar é mais assim, uma conversa, umas noções básicas, e eu digo bem básicas, sobre esses modelos, né, possíveis modelos de gestão de equipamento público, né, no caso o teatro municipal. E, assim, o que eu souber para falar nesse primeiro momento, estou aqui. Se eu não souber, me comprometo a estudar mais a respeito, porque a legislação ela é bastante ampla, né? Requer assim um estudo mais aprofundado sobre o tema, e então não tem assim condições, né, de concluir nada sobre qual modelo seja melhor ou menos indicado, até porque isso passa pela gestão, né, de cada prefeito no seu plano de governo, que por aqui passa, né? Então não cabe à Procuradoria fazer esse papel. Eu não tenho muito costume com microfone, não, então ele me deixa bastante nervosa. Oi? Não, acho que eu prefiro ficar sentada mesmo, obrigada. Então, ontem conversando com o assessor, esqueci seu nome? Ele me falou assim por alto mais ou menos os modelos de gestão. Um deles seria a Fundação Pública de Direito Público, né? A outra possibilidade, a Fundação Pública de Direito Privado. E o terceiro setor, né? O terceiro setor seria, então, as instituições privadas sem fins lucrativos. O primeiro setor seria o Estado, né? Ele investindo recurso público para fins públicos, né? O segundo setor seria o próprio mercado, onde as empresas privadas, elas peguem capital privado e investem nos interesses privados, obtendo lucro. Essa é a visão do mercado. O terceiro setor, ele vem mais ou menos que compor um pouco do que seja público e privado, que é a sociedade civil, então se organizando para prestar serviços, né, que atendam o interesse público. Que talvez seja até uma saída, não sei se é do interesse deste ou daquele gestor. Por quê? Se buscar pela Constituição Federal, o artigo 37 da Constituição, ele fala sobre os princípios, né, que devem reger, os principais princípios que devem reger a administração pública, né?
entre eles a legalidade, a moralidade, a eficiência, né, que foi colocado na Constituição de 88, né? Então, fala-se muito, cobra-se muito que o Estado, quando eu digo Estado, eu digo governo, né? Não importa a esfera de gestão, se federal, estadual, municipal, ele tem que primar pela eficiência, né? E às vezes, assim, a situação é um pouco complexa, né? Porque demanda várias situações que devem ser atentadas pelo poder público e que às vezes causam um pouco de morosidade, né? E aí pensa-se então em qual modelo que seria o melhor, né? E isso sempre é pensado, né? Pela cada gestão que passa pelo município, claro, sempre buscando condições que tragam mais eficiência, né? E cada programa de governo pensa em determinado aspecto e outros em outros. Não cabe aqui eu opinar nada a respeito, porque até não é meu papel, né? Aí pensa assim, por exemplo, o modelo como é hoje, né? Pela legislação municipal, o teatro seria uma entidade pública, é isso? Não, ele é um órgão. Ele é um órgão, aliás, uma unidade administrativa? É um órgão da Secretaria. Ele não tem autonomia. Não tem autonomia. Então, aí o Estado ele vai então buscar recursos públicos para investir na cultura, né? E às vezes pode ser que tenha alguma limitação, né, para investir o quanto se gostaria, né? E como forma de gerir, ele faz a permissão, né? Parece que até o Teatro Municipal foi firmado um contrato, uma permissão com o grupo Ike Dança, não é isso? Acho que é isso mesmo, né? Permissão? Pode ser pegado algum contrato recente. Pode ser. Bom, mas aí o Estado, então, no caso o município, delega, né, para esse permissionário para que faça a gestão do teatro, né, com recursos públicos que estão previstos no orçamento, e dentro dessa perspectiva orçamentária vai se tentar fazer o melhor possível, levando para a comunidade, né, que de uma forma bastante democrática, o maior, se não dizer, quando possível, pleno acesso à cultura, né? Esse seria, então, o modelo atual. Como pensar em outras possibilidades? Tem o modelo da Fundação Pública de Direito Público, né? Onde também, né, o Estado, o governo, no caso, vai estar investindo recursos públicos para gerir, né? Está sujeito ao controle, né, externo, né? Tribunal de Contas, licitações, né? Todo um processo para que possa dar legitimidade, legalidade, transparência para todo aquele recurso público que for destinado à cultura seja bem empregado, né, seja bem utilizado. Seria uma forma. Fala-se muito também na questão de uma fundação pública de direito privado. Esse é um assunto mais polêmico, que ainda não tem muito consenso, né, na doutrina. Por quê? Porque a Fundação Pública de Direito Privado, ela não, no primeiro momento, para pensar assim, ela vai ser regida por direito privado. Não é bem assim, porque ela se sujeita também a princípios constitucionais e administrativos que ela tem que respeitar. Porque ela também vai ter licitações, os servidores que vão
dar o funcionamento, né, da instituição, da fundação, devem passar por concurso público. Então, ela passa por regramentos que são do direito público. Então, há quem entenda que, apesar do nome, né, Fundação Pública de Direito Privado, ela acaba sendo, na verdade, uma fundação pública, direito público. E não importa o nome que se dê a ela. A outra possibilidade seria, então, a questão do terceiro setor, né? Que é, então, essa forma onde a entidade vai investir de recursos privados no privado, desculpa, mas com a intenção sem fins lucrativos, e tudo aquilo que for angariado ser novamente investido na parte da cultura, né? Aí a gente pode falar então em OS e OCIP. Elas são bastante parecidas, mas elas só se assemelham, elas têm algumas diferenças. As duas, a princípio, por exemplo, elas podem receber também recursos públicos, podem, né? Então, por causa disso, elas também podem sofrer o controle externo de estar submetida à apreciação do que elas gerem ao Tribunal de Contas. E quando o poder fiscalizador, se alguma vez, se de repente constatar alguma irregularidade no emprego desses recursos, da mesma forma, o Tribunal de Contas tem que ser acionado, o Ministério Público tem que dar ciência, sob pena de se responder solidariamente com elas pelo mau uso desse recurso público que foi destinado, né, para investimento na cultura. Há quem pense que as OS, para gerir equipamento público ligado à cultura, tem trazido assim uma perspectiva boa, né, de levar de uma forma mais ampliada a cultura à comunidade, né, democratizando esse acesso, né, e talvez assim de uma forma mais eficiente. A OS e a OCIP, ela não integra, né, a administração, ela está fora da administração, ela é direito privado. A Fundação de Direito Público e a Fundação de Direito Pública de Direito Privado, elas integram a administração, elas fazem parte da administração indireta, né, e cada uma pode trazer determinado benefício, pontos positivos ou negativos, a depender de como que se pensou na gestão daquele equipamento público, né? As OS, por exemplo, as OCIPs, elas podem receber, né, por sessão, servidores públicos, né? Uma outra questão, por exemplo, a Fundação de Direito Público Privado, ela, deixa eu me lembrar aqui, poderia ser impossibilitá-la, né, na criação dela, a questão do regime jurídico único, né, que com a Constituição ele teve um determinado momento que ele era múltiplo, que poderia ser estatutário e seletista, que foi a Emenda Constitucional 19, que trouxe essa alteração no artigo 39 da Constituição, mas posteriormente teve uma liminar
em uma ação direta de inconstitucionalidade, que falou assim, não, o regime não é misto, ele não é múltiplo, ele é único, né? E hoje, né, nós temos o regime estatutário. Então, talvez seja um entrave, não estou dizendo, não estou concluindo, que sim, demandaria um estudo mais aprofundado, por não ter essa compatibilidade de dois regimes, né? Que a Fundação de Direito Público e Privado seria seletista, de uma forma a incompatibilizar com o já existente, que é estatutário. Por quê? Porque ela deve seguir algumas normas do direito público, apesar do nome de direito privado. Basicamente é isso. Foram os 4 modelos que eu dei uma pincelada, passei os olhos rapidamente de ontem para hoje. Eu não sei, acho que a princípio seria isso. A gente passa o microfone para o senhor e aí a gente vai conversando mais um pouco. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite para essa discussão. O pessoal que me convidou sabe a minha preocupação com o tema, uma preocupação concreta com as políticas de interesse público, né? Que são aquelas não realizadas somente pelo Estado, mas realizadas por quaisquer um que queira atender o interesse público. E me parece que assim, eu não vou falar da história do teatro aqui, porque vocês sabem melhor que eu. Só que, como os nossos colegas falaram mais cedo, a criação, manutenção de um equipamento é algo louvável, né? Vale em qualquer situação, né? O Jefferson falando do Teatro Raul Belém Machado, que fica a 3 esquinas da minha casa, né? Provocou uma mobilização das pessoas em torno de um equipamento cultural especializado, né? Mas a gente tem algumas coisas que são importantes ao falar da criação de um equipamento, né? Normalmente surge sempre nas conferências de cultura: queremos um centro cultural, queremos um teatro, e normalmente não se deixa claro para a população. Eu acho que isso é importante deixar claro. A manutenção de um equipamento é caótica no sentido assim, ela exige não só recursos financeiros, mas recursos humanos, concurso, né? Independente de eu ter ou não uma instituição que vá gerenciar, né, eu preciso ter, para a formulação de políticas públicas para aquele equipamento, eu tenho que ter alguém dentro do órgão de cultura, né? Então tem algumas coisas nesse sentido que são importantes. E a sugestão feita relativa à Milena, ao Jefferson, tinha muito esse objetivo. Eu acompanho há 12 anos as perspectivas de políticas culturais do SESC em Minas Gerais, São Paulo, e esse é um problema recorrente, né? A Milena, várias vezes a gente conversou falando sobre as dificuldades deficitárias dos equipamentos que o SESC tem, né? O SESC Palladium vive uma situação que ele tem um grande público, só que, como ela comentou cedo, são 1.300 lugares. Então, para abrir o espaço, ela gasta entre 25 e 30 mil reais por noite, somente para estar aberto, sem nada, né? Só o pessoal que está lá, as coisas que têm que ser colocadas para disponibilizar para as pessoas os serviços essenciais. Então, a gente tem esse desafio que é de política de programação e política de manutenção do próprio equipamento, né? Há pouco tempo, os teatros públicos em Belo Horizonte sofreram com o bendito gerador, né? Assim, vai cair a energia, cadê o gerador? O gerador custa uma pequena fortuna. Quanto que é mesmo, Jefferson, um gerador? Pelo que eu me lembro, o orçamento que foi feito em 2015, ele custava algo perto de R$1.200.000. O gerador para dar conta dos 2 teatros, porque são 2 teatros que tem no mesmo espaço. Então, isso daí depois, além do 1 milhão gasto para implantar
aquele equipamento que é suplementar ainda teria que ser mantido. Então eu tenho que ter um contrato de manutenção daquele gerador. Tem uma série de coisas que são importantes, né? Então é importante pensar que para vocês já vi que deu uma pequena alteração ali de formatação, mas isso não vem ao caso, né? Na boa. Então os equipamentos são entendidos como serviços permanentes, né? Quando eu crio um determinado equipamento, principalmente eu construo para um fim específico, ele é um equipamento que oferece serviço permanente para a comunidade, né? Como um centro cultural, como uma escola. E aí eu tenho algumas coisas que são fundamentais. Eu acho que ele desapareceu com um pedaço para baixo. Você quer pensar uma coisa? Ah, tá. Mas a gente já vai conversando aqui. Enquanto isso eu salvo como apresentação 97, 2003. Algumas questões que são que dizem respeito diretamente a serviços permanentes. A programação, a formação e os contatos com os públicos, que normalmente são negligenciados, seja em equipamentos privados que em equipamentos públicos, né? Esse é um dos gargalos que a gente tem, exatamente para poder monitorar os públicos e favorecer a criação de programas de vinculação afetiva das pessoas com os equipamentos culturais, né? Não está no disco removível, está no geral. É só colocar a logística, que é o caos, né? Por exemplo, a Milena, eu ri mais cedo quando ela falou de trocar a torneira, porque 3 anos atrás o presidente da Federação do Comércio foi com a esposa no teatro e tinha uma torneira quebrada no banheiro, e justo naquele banheiro o camarada entrou e falou: como é que não troca uma torneira? Ela foi explicar que lembrar o presidente que a torneira não tinha torneira em estoque e que não tinha como trocar aquela torneira porque tinha que fazer todo um processo para comprar. E ela não tem recurso para pequenas despesas, como o Jefferson já conseguiu lá. Ela não tem isso. Então, assim, ela falou: ou eu pego o dinheiro do meu bolso, que vocês proibiram, ou eu tenho que esperar a licitação, né? Tem algumas coisas que são... E aí, deu? Deu. Isso aí. A questão das parcerias técnicas, operacionais e financeiras, que hoje dão possibilidade da maioria dos equipamentos públicos ou privados de levarem adiante as suas atividades, né? Acho que o que os colegas falaram na parte da manhã é importante. Então, os teatros privados e públicos de Belo Horizonte têm uma parceria muito próxima para desenvolver atividades. As demais instituições também realizam atividades dentro do Palladium, dentro dos equipamentos da Prefeitura, e a Prefeitura realiza dentro dos equipamentos da Universidade do Estado, da Universidade Federal, e isso provoca uma utilização mais continuada, né? Então isso garante, por exemplo, o investimento de médio e longo prazo em programas que podem ser de uma instituição que beneficiam todas as outras. Acho que isso é bastante significativo. A questão do equipamento cultural especializado, né, que exige, além de outras perspectivas, eu tenho que pensar em como que eu desenvolvo uma equipe para saber lidar com o equilíbrio no atendimento das pessoas, né? Como vocês falaram, eu preciso estar ligado diretamente, eu vou receber as pessoas. Teve um caso no Palladium, assim, que foi sintomático, de um artista plástico extremamente conhecido, mas que tem, assim, um jeito, digamos, peculiar de se vestir, e que o segurança não conseguiu identificá-lo como o camarada responsável pela exposição que estava lá dentro da galeria, e pediu o cara para se retirar. Como é que é esse processo de preparar as pessoas que recebem
o cidadão que recebe os públicos. Por mais que o camarada tivesse recebido uma ordem, né, de manter a ordem ali dentro, a arte tem algumas coisas peculiares, né? Não sei quem conhece o artista, mas tem algumas coisas que são muito peculiares e eu preciso preparar as pessoas, né? Como é que eu lido com essas questões que, para um teatro público, além de equipamento especializado, ele é público. Então, qualquer coisa que eu faço tem que ser tornada pública, né? Tem algumas estratégias que são importantes, que servem para os equipamentos públicos ou para os equipamentos privados. E aí vale frisar uma coisa, que é uma relação talvez equivocada que a sociedade brasileira tem com o Estado e com as instituições, de pensar no de graça, sempre, né? A gente precisa recolocar a questão da gratuidade na nossa pauta, porque é uma coisa necessária para uma parcela da população, mas que pode não contribuir efetivamente para a formação de públicos, né? E uma coisa muito significativa disso, na Europa, boa parte dos equipamentos públicos já não são mantidos integralmente pelo Estado. O Estado prefere manter programas de formação, programas de apoio ao artista, do que de manutenção de equipamentos. Então, grande parte dos equipamentos públicos já trabalha com a perspectiva de preço público. Então, em geral, eu não vou cobrar um valor de mercado, mas eu tenho um preço público para a utilização do equipamento, que é o que o Jefferson falou mais cedo, né? Aí eu não vou cobrar R$2.000, né, de locação, porque não é uma locação, mas é um preço público para a manutenção daquele equipamento, né? A necessidade de uma oferta complementar de bens e serviços culturais e artísticos no equipamento cultural. Então, a oferta de serviços de alimentação, a oferta de serviços de livraria, de venda de bens culturais, que é uma das coisas que funcionam mais perfeitamente, por exemplo, no SESC São Paulo, né? Eu posso não ter gente para as atividades artísticas, né? Eu estava no SESC Sorocaba outro dia desse e tinha uma apresentação musical, tinha uma dúzia de pessoas, mas tinha mais gente comprando livros do lado e mais gente tendo acesso ao serviço de alimentação do que efetivamente vendo a apresentação artística, né? Então eu tenho que pensar nessa diversificação de bens e serviços que podem também contribuir para a manutenção do próprio equipamento. A Milena, o SESC Palladium tem um café. O café não consegue atender a população, as pessoas que vão ao equipamento, e elas têm que ficar procurando oferta de serviço de alimentação no entorno. Até hoje ela ainda não conseguiu resolver isso, né? Porque o SESC, para ter alguém responsável por um equipamento, tem que fazer um edital. Esse edital demora um pouco tempo, mais ou menos como uma coisa pública, né? A necessidade de participação da comunidade na gestão de um percentual da programação, né? Então, por exemplo, os teatros públicos em Belo Horizonte, parte da ocupação do teatro é definida por uma comissão que tem poder público e sociedade civil, né? Essa é uma necessidade que não é formalidade, é envolvimento efetivo da população. Isso vale para os teatros, isso vale para centros culturais, né? Campinas está passando um processo de discutir com a sociedade a natureza da programação, o conteúdo de programação dos equipamentos culturais. Eu acho que é isso que a gente tem que talvez colocar na pauta, que não basta somente eu criar um equipamento e descer pela goela das pessoas uma programação já pronta, já fechada, né? Isso afasta as pessoas daquela programação, né? A necessidade de ampliar a atuação territorial do equipamento. Então, um equipamento que está situado aqui, por exemplo, ele tem que ter um raio de atuação de 2, 3 quilômetros no entorno, porque ele tem um público que deveria ser cativo, que é o público que mora no entorno. Este público que mora no entorno não necessariamente será envolvido somente em apresentações, mas nas atividades arte-educativas que acontecem ao longo do ano naquele equipamento. Por
Por isso é fundamental vincular isso à questão do setor arte educativo. E um planejamento estratégico para a comunicação e para a mobilização. Né? A Milena comentou dos 1.300 lugares lá do Sesc Palácio, dá até dó. A maioria dos lugares que a gente vai, 600 pessoas, seria uma fábula. Mas lá parece estar vazio. E eles também têm dificuldade de mobilizar públicos. Não é só fazer material de divulgação e soltar, que isso não resolve. Né? A mobilização de públicos ela é fundamental. Os equipamentos culturais, eles deveriam ser esses espaços que possibilitam compartilhamento, não somente acesso à produção artística. Porque estes equipamentos que somente promovem acesso, eles não criam vínculos. Né? Seria como se fosse um equipamento turístico, que a pessoa vai, usa e vai embora. Então a gente precisaria alterar um pouco a perspectiva dos equipamentos públicos, como teatros, por exemplo. Né? Eu posso ter sim programação voltada para turistas, né? Só que a população da cidade é que deveria ser, em primeiro lugar, beneficiada por aquele equipamento. E esses espaços de compartilhamento, eles são voltados também para a circulação. Então a pessoa pode entrar e sair sem um objetivo específico, vir para o espetáculo tal. Por isso essa questão das tentativas. O sujeito entra e se interessa pelo espaço. Se não tem absolutamente nada que mobilize o camarada além dos espetáculos, eu vou ter dificuldade com aquele equipamento. Porque as pessoas só vão ali quando tem algum tipo de atração, entre aspas. Eu volto à discussão sobre o caráter turístico. Né? Então eu precisaria ter um caráter de equipamento permanente. O equipamento permanente ele deveria funcionar o dia inteiro até a noite. Aí eu tenho que conciliar isso com a questão da carga horária das pessoas que trabalham ali, da oferta que eu vou fazer de 8 da manhã até meia-noite. Como é que eu lido com isso? Então não basta somente criar um equipamento para deixá-lo fechado em boa parte do dia, porque eu não vou estar atendendo a necessidade que as pessoas têm. E esses equipamentos, eles acionam o que a gente chama de mediações cognitivas. Então, assim, as pessoas vão cumulativamente criando perspectivas de vínculo afetivo com aqueles lugares. Isso seria importante para a gente pensar em equipamentos públicos municipais, que deveriam ser tomados como meus equipamentos. Tipo assim, eu moro na cidade, eu pago imposto, esse é um equipamento meu. Tipo assim, eu não vou lá um equipamento da prefeitura, ou não é um equipamento da Iara, ou do Gilberto, ou de qualquer um que seja o gestor do momento. O equipamento é público. Né? Só que isso exige um pouco de esforço para a gente entender que as pessoas precisam de tempo e de estímulo para criar vínculo. É interessante pensar que no Brasil as discussões começaram como casas de cultura, né? As discussões de equipamentos culturais. Os equipamentos especializados entraram na pauta muito depois. Então, em geral, o que a população, o cidadão comum queria, eram essas casas culturais, onde as pessoas poderiam compartilhar as suas vivências culturais. As pequenas salas onde elas pudessem se encontrar, fazer oficinas, aprender alguma coisa, tocar um violão, fazer um teatro, usando no termo pejorativo, tocando um violãozinho, porque é isso que as pessoas tinham interesse mais imediato. Né? Então, nestes espaços, a gente passa desse sentido de meramente artístico, recreativo ou educativo. Então eu tenho que lidar com esses três campos: o artístico, o educativo, a arte educativa, e essa perspectiva das pessoas que buscam também algum tipo de entretenimento inteligente, que é o que a Milena colocou de manhã. Né? Nessa perspectiva, os equipamentos culturais não são somente esses espaços onde as pessoas sentem vínculos afetivos, eles têm uma outra perspectiva, essa perspectiva da construção de uma política para os equipamentos. Então, assim, são espaços onde as pessoas podem construir políticas públicas com o Estado. Né? Então, mais que um espaço de apresentações ou oferta de serviços,
né, deveriam ser esses espaços onde as pessoas podem se encontrar para discutir sobre aqueles temas. Então, ter um equipamento especializado que não se abre, por exemplo, para ser um espaço onde o setorial de teatro, ou de dança, ou de circo podem discutir políticas para aquela área, eu tenho algum problema. Né? Então eu precisaria pensar os equipamentos também como esses espaços onde as pessoas dos diversos setores possam se encontrar e discutir políticas públicas sobre aquele setor. Algumas questões que são fundamentais para a gente pensar nos públicos, né? Como é que a gente aciona os universos simbólicos das pessoas com as ações de comunicação dos equipamentos? Como que através destes acionamentos a gente dá visibilidade ao que a gente realiza? Porque isso é quase tão importante quanto a construção do prédio, do edifício em si, né? É muito comum, por exemplo, em Belo Horizonte tem as equipes específicas dos teatros, só que a comunicação da Fundação Municipal de Cultura lá realiza a comunicação de toda a Fundação Municipal de Cultura. E eu tenho uma certa precariedade no atendimento às especificidades de um equipamento especializado. Eu teria que ter um planejamento estratégico. Então, por exemplo, o Jefferson tem que disputar com os outros 6 diretores as dezenas de equipamentos que o município tem para fazer as suas atividades de comunicação, né? Então, uma mesma pessoa tem que fazer peças gráficas, ou tem que acompanhar na internet 20, 30 equipamentos diferentes. Deu? E essa perspectiva da mobilização, o equipamento que eu tenho para levar as pessoas a sair de casa, tirar o seu traseiro do sofá e ir ao equipamento, isso é um processo de mobilização de vontades. Então eu preciso, de pouco me adianta ter um equipamento público vazio o tempo inteiro. Por isso eu preciso ter todo um processo de mobilização de vontades. Então, a construção, a criação de um equipamento especializado exige que eu pense que eu tenho que ter uma equipe um pouco mais generosa. Isso é o ideal, né? A realidade que a gente tem na prática é muito diferente. Só que é importante frisar isso aqui, porque senão a gente vai continuar tendo equipamentos construídos sem ter mobilização de públicos. Os fatores principais que eu tenho envolvidos ao definir o escopo de um equipamento, né, que tem que estar nessa pauta, a questão das pessoas. Então eu tenho um corpo técnico que atua ali dentro, que tem que ser qualificado continuamente. É uma questão de finanças. Então eu tenho que ter pessoas que analisem especificamente o gerenciamento de recursos daquela instituição. Gerenciamento de recursos isso não pode ser feito de forma amadora. Nisso eu não posso ter tentativa, né? Eu não posso ficar experimentando com recurso, ainda mais se o recurso é público. Então eu tenho que ter as pessoas que façam essas projeções, que talvez nós da área da cultura tenhamos alguma dificuldade de fazer. Por isso eu preciso ter técnicos específicos fazendo isso. Eu estou trabalhando lá agora na Fundação a reorganização do sistema de informações e indicadores. A dificuldade que as pessoas que trabalham nos equipamentos têm de entender o que é um indicador, que eu não quero saber quantas pessoas estão entrando no centro cultural, que eu preciso saber, eu preciso diferenciar quais são essas pessoas que entram ali dentro. E normalmente a maioria deles não tem noção, não sabe quanto custa a alocação de um equipamento, não tem noção de que eu tenho um limite financeiro, não tem noção que eu estou lidando com recurso público. Qualquer gasto que eu tiver tem que ser tornado público, né? Essa questão do público, a caracterização e especificações de público, faixa etária, socioeconômica, relações familiares e as entregas, né? Me parece que o melhor nome para o que a gente tem para definir o que um equipamento artístico, cultural, público tem é a entrega, né? Porque o povo fica normalmente desesperado quando a gente fala em produto, né? A Ariadne está aqui, trabalha lá no SESC.
Boa parte das instituições trabalha com produto, e artistas a gente tem dificuldade de pensar em produto. Produto não, né? Produto é caixa de sabão em pó. Entrega é uma coisa melhor, né? Não é ou não é? Então, objetos, formatos, horários, alcance. Como que eu trabalho o equipamento para que ele seja ocupado continuamente? Eu não posso ter um equipamento, ter um investimento público grande para ter o equipamento funcionando de noite, talvez de tarde, e ter o equipamento vazio na parte da manhã. Então, o uso do equipamento pelas outras secretarias é fundamental. Então, pensar essas entregas ao longo de todo o dia para eu ter o equipamento usado o dia inteiro. O Teatro Raul Belém Machado, que o Jefferson falou mais cedo, vem fazendo uma série de atividades com as escolas do entorno. Então, minha filha foi lá, outro dia desse, minha filha. Para ela, aquele equipamento foi um dos primeiros equipamentos públicos que ela já foi nos teatros e tudo mais, mas perto de casa, que ela pode ir a pé. Então, eu preciso pensar muito, com muita atenção essa questão dos horários. Senão eu vou ter um equipamento subutilizado. Tem um centro cultural que foi inaugurado em Belo Horizonte agora, que tem uma única pessoa trabalhando nele. Aí eu não preciso inaugurar um equipamento desse, porque eu vou ter precariedade na entrega. A pessoa trabalha de 8 a 6, depois faz o quê? Fecha o centro cultural? Depois de 6 horas ele não funciona. Esse equipamento serve para... ou serve a quem? Né? Deu. E a agenda regular, né, que tem questões curatoriais, operacionais, financeiras e relacionais comunitárias, né, que a gente lida com gente o tempo inteiro. Esse material vai ficar, depois vocês podem aprofundar um pouco melhor. Então, acho que esses conjuntos de 4 questões têm que estar na pauta, seja do conselho, seja da comunidade, para pensar na inauguração de um equipamento cultural. Porque o povo acha que é só ir lá, vou fazer o teatro, vão lá. Agora vamos ver com o que a gente vai preencher a agenda. Tem uma série de outras questões aqui que precisam ser pensadas. Com relação à programação, só para finalizar, é interessante que quem faz programação é um camarada que legitima o que existe de produção artística e cultural. Então, esse camarada é aquele que faz a seleção do que vai para a pauta. Esse camarada é que pode dizer assim: este grupo artístico tem valor, porque depois desse grupo artístico que foi selecionado para ir para aquele equipamento, ele coloca aquilo no currículo, aquilo vale como comprovação, né? Tem instituições que vivem legitimando produção artística de qualidade duvidosa. Como é que eu lido com isso, né? Então, programação, programar, elaborar, desenvolver, não é somente estabelecer uma agenda, né? É definir para as pessoas daquela comunidade o que aquela instituição entende por relevante na área do teatro, na área da música, na área do circo, da dança, né? Aí tem que ter uma sensibilidade para equilibrar a programação, um interesse concreto na diversidade do que vai estar ali dentro. Qual o compromisso deste equipamento com a diversidade de estilos de teatro, de dança, de circo? Terá alguma diretriz específica para isso? Ou vai ser um equipamento que vai ser construído e depois vocês vão pensar, né? Pensar depois costuma dar mais trabalho, né? Isso, 2 slides para frente. O último. Aí. Então eu preciso pensar em ação cultural eventual, que é aquilo que são os espetáculos que eu posso chamar, que são meus parceiros, e ação cultural programática. É fundamental que eu pense em ações eventuais, programáticas, permanentes e formação. Permanente normalmente é o serviço de biblioteca, é o serviço de venda de bens e produtos culturais, mas é importante que eu trabalhe a ocupação daquele equipamento com esses 4 pontos. Lembrando que eu precisaria ter
todos eles dentro da minha pauta, né? Então, basicamente essas eram as provocações que eu queria trazer aqui para essa conversa, né? Obrigado. Eu cheguei de viagem, eu estava em São Gotardo, saí lá antes do meio-dia. São Gotardo é a terra do meu chefe. Vim direto, deu uma cansada, vocês desculpem. Bom, o seguinte, pessoal, me convidaram para essa mesa. Primeiramente, eu queria agradecer o convite e parabenizar a Secretaria de Cultura pela realização desse debate junto com o Conselho de Cultura, que é uma promoção conjunta dos dois órgãos, visando mobilizar a comunidade cultural para pensar o futuro do teatro, futuro imediato, futuro de médio e longo prazo, haja visto que ele é uma realidade nova na cidade de Uberlândia, ele traz novos desafios e ele ainda não foi pensado, né, como fazer a gestão desse teatro. E aí eu acho muito importante essa audiência, creio que haverá outras, e vou trazer uma pequena contribuição enquanto o gestor que começou, né, a experiência de gestão do teatro. Primeiramente, vocês viram o filme ontem na programação e vocês viram que foram 22 anos para construir esse teatro, um vai e vem de muitas questões de propostas, de funcionamento, mas uma coisa o filme mostra. Essa discussão passou no nível de prefeituras, do autor lá, do Niemeyer, do governo federal, das empresas. Ele não passou por uma discussão com a comunidade cultural. Não foi envolvida, em 22 anos, o meio cultural não foi envolvido nessa discussão. Para que o teatro? Para quem o teatro? Não teve essa discussão. Quando a gente chegou no atual governo, e que a gente assumiu o teatro, ele tinha sido inaugurado em dezembro, a estrutura física dele estava pronta, mas ele não estava tecnicamente equipado. Não tinha pessoal e não tinha previsão orçamentária para estruturar aquele teatro. E o povo cobrando abrir o teatro, porque tinha sido inaugurado, aí vamos dizer assim, a ansiedade das pessoas recaiu sobre essa gestão, porque o povo queria o teatro. E o teatro existia, mas não estava pronto, porque internamente ele estava oco, vamos dizer. Ele não tinha estrutura técnica, não tinha pessoal, e a gente estava ali começando o governo, não tinha dinheiro. Então a gente teve que correr em 6 meses para poder colocar alguma estrutura lá dentro, pessoal, para começar a funcionar. Evidentemente que nós tivemos que correr o risco de começar a funcionar sem essa estrutura estar 100% funcionando, né? Teria que trocar a roda do carro com o carro andando. Mas se nós não abríssemos, seria muito difícil suportar a pressão da comunidade. Então a gente programou de fazer isso em 6 meses e a gente conseguiu colocar alguma coisa. O grau de equipamentos. No primeiro ano o prefeito tinha disponibilizado 1.400.000 para nós montarmos a estrutura técnica. Nós licitamos a metade desse dinheiro para comprar os equipamentos. Tivemos autorização para contratar 12 pessoas para dentro do teatro, né? Um teatro de 750 lugares, que é uma estrutura de 4 andares, uma mega estrutura, área externa, interna. Só que, infelizmente, depois o governo nos boicotou e não cedeu a outra metade. E a gente ficou faltando uma parte da estrutura técnica para acabar de montar o teatro. Então a gente montou apenas com metade do dinheiro inicialmente previsto para isso. E o pessoal também, a gente começou dessas formas. Bem, eu posso dizer para vocês que a experiência que a gente teve é o seguinte: foi muito positivo para a cidade de Uberlândia a existência do teatro, porque a comunidade incorporou o teatro, ela veio para dentro do teatro, o teatro passou a ser utilizado com muita intensidade, né? E atraindo público, inclusive da região, não só de Uberlândia. Vários eventos que tivemos, veio o público da região. Só que aí eu acho que nós temos que, eu vou falar um pouco do que está proposto ali, que é os entraves e os desafios. Antes de falar de alguns entraves e os desafios,
tem que dizer o seguinte: como Uberlândia é uma cidade que tem, com o Teatro Municipal, 3 teatros, o Teatro de Bolso do Mercado, o Teatro Rondon Pacheco e o Teatro Municipal. É diferente de Belo Horizonte, que tem vários teatros, ou Ribeirão Preto, que você vai lá e tem 4 ou 5 teatros, inclusive tem um teatro municipal e tem um teatro Pedro II, que a gente foi lá para visitar. Então o que aconteceu? Vieram todas as demandas de utilização do teatro. Nós tínhamos a demanda das peças e produções de fora. Tivemos uma grande demanda dos produtores culturais, pessoas que montam um projeto na Secretaria de Cultura, dos pontos de cultura, que tem grupos que fazem projetos culturais, de produtores culturais que obtêm captação de recursos nas leis de incentivo e leva espetáculo para dentro do teatro. A maior demanda, a gente poderia pensar inicialmente, que seriam os chamados grupos de teatro locais da cidade. E não foi. Aliás, eu diria que os grupos locais de teatro, que tem o formato específico, teatro, porque nós temos grupo aqui de produção cultural, nós temos ponto de cultura, nós temos músicos, nós temos poetas, nós temos vários. E todos esses segmentos trouxeram demanda. Mas em termos assim, proporcionais, os grupos de teatro foram os que menos trouxeram. Nós temos a dança, as academias de dança, que também trazem. Nós temos as instituições que começaram a vir, escolas, instituições sociais que às vezes fazem promoção de final de ano, como eu disse, as academias. Além disso, os produtores culturais que querem trazer espetáculos de fora, procurando intensamente. Então o que a gente sentiu? Uma grande demanda. Para vocês terem ideia, nos primeiros 3 anos nós fizemos levantamentos e nós temos uma cifra fantástica, porque infelizmente uma parte das pessoas que olham o teatro de fora fala assim: esse teatro é elitista, porque quando vem um espetáculo global de fora, cobra um ingresso caríssimo. Só que não enxerga, e a televisão muitas vezes também faz a mídia faz essa divulgação, não enxerga a quantidade de eventos que tem desses outros segmentos que eu falei para vocês: academias de dança, grupos de dança, pontos de cultura, formadores, produtores culturais, que são eventos que não têm repercussão na mídia, mas que levam pessoas para dentro do teatro. Também os órgãos públicos, Secretaria de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Social, a universidade, o conservatório. Então, houve a cidade inteira que é o teatro. Cidade inteira que é o teatro. E como que a gente vai dar conta disso? Como que a gente dá conta disso? Nós procuramos fazer via edital, instituímos o edital. A lei que criou o teatro definiu que a Secretaria tinha direito a 40% das datas e 60% por edital. Esses 40% a gente fazia uma consulta do que a Prefeitura precisava, a universidade, o conservatório, algumas instituições assim, para poder ir disponibilizando, eventos da Secretaria de Cultura também, e deixávamos alguma reserva, porque muitas vezes os editais não conseguiam cobrir tudo. Então a gente acabava cedendo alguma data para poder procurar contemplar. Pois bem, mas acontece que o andar do tempo vai mostrando que isso vai ficar inviável, porque cada ano que chega é muito maior a pressão e a procura do teatro, porque todo mundo quer o teatro, as escolas, com as crianças. Então você tem todos os tipos. E aí o que vai acontecendo? Vai acontecendo que o teatro vai se desgastando. O teatro vai se desgastando. Então estraga uma coisa, alguma coisa emperra, alguma coisa precisa trocar, e assim vai. E sem contar que nós não conseguimos gastando, em média, nós estamos vendo, por ano de manutenção, quase 500 mil. Então, do que sobrou, o teatro, quase 500 mil. A bilheteria, então nós já temos aí um terceiro entrave. Falei, primeiro dinheiro para montar o equipamento, segundo pessoal, terceiro a manutenção. Então a manutenção que a Secretaria tem é muito pouco. Lógico que esse governo atual, ele mandou muito pouco dinheiro. Ele comprometeu que ia dar 1% para a cultura, e o pouco que ele colocava, ele ainda não deixava realizar tudo. Então, a gente teve pouco dinheiro. Então, esse é um outro entrave. Um governo que criou a expectativa de que daria 1% para a cultura e não deu. E o governo que não entendeu que o custo do teatro é muito maior, como eu gosto de dizer. Se você comprar um Fusquinha, a manutenção dele é 1. Agora, se você comprar uma Ferrari,
a manutenção dela é outra. Então tem que entender isso. Eu não compro uma Ferrari, não é só porque eu não dou conta de comprar, porque eu não dou conta de manter. Quanto que eu vou pagar de imposto? Quanto custa uma peça, seguro? Então, o teatro ele tem uma manutenção mais cara, mais alta, né? A gente tem que entender isso. Então, nós tivemos esses problemas. Agora, também, nós enfrentamos uma outra, essa mentalidade pública da sociedade, do meio político, dos artistas. Todo mundo quer desconto. Lembrar o seguinte, nós começamos então a fazer o edital e cobrar os aluguéis, porém teve segmento da cidade que reclamou que não tinha condição de pagar, e era preço público, não era preço de mercado. Pra você ter ideia, no shopping center, tem um espaço lá, mais ou menos equivalente ao nosso, paga 7.500 locação por noite. O nosso, se você for pegar, né, se for olhando, sem colocar percentual, ele varia de 1 salário a 2 salários, mais percentual de bilheteria. E as pessoas, todo mundo quer desconto, todo mundo não quer pagar. Então, o teatro, nessa relação, nós fizemos um levantamento no ano que eu estava lá, ele estava dando entre 60 e 70 mil de arrecadação e gastando quase 500 mil. Então, é uma relação que no médio e longo prazo, ela não se sustenta. Porque você não vai ter, você tem uma secretaria que não tem dinheiro, e agora vocês estão vendo, o governo Temer vai mudar a Constituição e vai limitar os orçamentos. O orçamento só pode ser registrado de acordo com a inflação, se for aprovada essa emenda. Então, os futuros governos vão ter menos dinheiro na prefeitura e vão ter menos dinheiro na Secretaria de Cultura. Então, tem que pensar isso. Se tem menos dinheiro na Secretaria de Cultura, vai ter mais dificuldade de manter o teatro. Então, esse é o outro entrave. Então, assim, o que a gente olha é que as pessoas realmente acham que o público significa gratuito, né? E nem tudo é gratuito. Então o que a gente fez? A gente criou um edital, nós temos um edital que coloca as datas e criamos datas, né? 18 datas no ano entre Teatro Municipal, Teatro Rondon Pacheco, para 3 segmentos, música, dança e teatro, em que a gente oferece uma quantidade de datas gratuitas para aqueles grupos carentes. E nós observamos que nesses grupos, muitas vezes, nós tínhamos pouca presença no teatro. Mas enfim, nós fizemos esse programa. E mesmo assim, os que entram na locação sempre vêm pedir. Tem o problema do produtor, que às vezes o espetáculo dele não rende o que ele espera. Ele paga para o artista, mas aí a bilheteria que chegou para ele, os patrocínios nessa crise, não acha patrocínio, então ele tem que gastar com avião, com hotel, com um monte de coisa, com gráfica. Aí ele vem pedir o teatro para dar desconto. Para dar desconto. Então assim, e você imagina que ele é uma pessoa que vive do meio cultural. Então você também tem que, não pode ser inflexível, você tem que procurar também ajudar. Mas pensando no médio e longo prazo, não vai se sustentar essa situação. Então, esses são alguns entraves. E o outro, que eu não podia deixar por último, que é o problema da legalidade para você fazer compras. Hoje o modelo que nós temos é gestão direta pela Secretaria de Cultura do teatro, enquanto um órgão, dentre os 15 que a Secretaria tem, e aí você tem que submeter aos processos licitatórios da Prefeitura, e aí nós temos 2 problemas. A legislação, ela não é pensada para a agilidade do teatro, você repor. Você tem que repor uma coisa no imediato, e já. E eu só quero lembrar que o dinheiro que entra na bilheteria, ele vai para o caixa da Prefeitura, ele não vai para a Secretaria. Ele não fica nem dentro do teatro, para o teatro reinvestir ele em manutenção. Ele vai para o tesouro, ele vai para o caixa da Prefeitura. Além de você ter a morosidade da legislação para os processos licitatórios, você ainda tem que entrar na fila, porque dentro da Prefeitura você tem uma estrutura de pessoal, na parte jurídica, na parte de compras, na parte de controle interno, tudo passa por eles, só que lá tem milhares de processos de compra. Então a da cultura nunca vai ser prioridade. Então você tem que pegar a fila. Então ali demora a sair, né? E nós tivemos um caso do ar-condicionado, mais de ano para poder tentar comprar, e aí dá deserto, aí não vem o cara não quer vender para a prefeitura, aí não vem para a licitação, deu deserto porque não tem ninguém para poder vender para a prefeitura, e aí você está precisando de consertar o ar-condicionado. Então essa é uma situação que a gente está vendo, que está, assim, também criando estrangulamento, que está muito difícil. Outras questões que a gente viu e que aí tem que pensar os desafios, né? Eu acho que a legislação que foi modulada para o teatro vai ter que ser repensada.
Primeiramente, nós vamos ter que discutir o modelo de gestão. Nós temos aí, como foi falado, eu acho que nós temos que pensar um modelo de fundação, como aqui já tem outras experiências que já foram faladas aqui, modelo de fundação pública ou pública privada, vamos ter que entrar nessa formulação. Porém, isso tem que ser... Por que isso? Porque eu acho que tem que ter autonomia. O teatro não pode ficar dentro de uma secretaria que ela tem uma enormidade de coisas para cuidar e ela não tem estrutura técnica, profissional e finanças para cuidar especificamente do teatro. É muita coisa. É muita coisa. Então eu acho que tem que ter uma gestão autônoma e o modelo pode ser fundação pública ou pública privada. Mas acho que também tem que mudar a lei do teatro e fazer com que o dinheiro que entra na bilheteria reverta para o teatro. Tem que ser alocado dentro do teatro. Por quê? Para poder fazer a gestão. A outra coisa que eu acho que tem uma medida dentro da prefeitura que são as chamadas pequenas despesas. E que nós, da Secretaria de Cultura, muitas dificuldades conseguimos viabilizar isso. Então, acho que nessa gestão autônoma tem que ter a possibilidade do gestor do teatro fazer pequenas despesas sem ter que fazer licitação. Né? Tem o valor, a cifra, acho que tem que ter isso aí. Acho também que tem que pensar que tem que explorar outros espaços, estacionamento. Né? Poderia estar ganhando muito dinheiro com o estacionamento, tem enorme estacionamento. O pátio para locações de outros eventos. A chapelaria, tem que criar uma chapelaria e fazer uma bombonière para explorar. Além disso, tem uma coisa que no início a gente achava que não deveria, depois que a gente foi em Ribeirão Preto a gente viu, que é o seguinte, lá eles alugam, o teatro deles é muito grande. Então eles têm muita sala, tem até um teatro de 200 pessoas dentro do teatro Pedro II, tem um mini teatro de 200 pessoas. Mas eles têm uma sala lá que eles alugam para espécies assim de coquetel. Então, aquela entrada do Teatro Municipal, que é o hall, além de ele ser para exposição, eu acho que ele tem que ser utilizado também quando for ser feito alguma recepção, algum coquetel, que lógico não vai ser no dia do teatro, você pode estabelecer os dias da semana, os horários, mas para entrar dinheiro. E também tem que fazer o merchandising. Então, igual o cinema, tem aquela tela lá que projeta publicidade, a abertura do teatro tem que ser publicidade. Então, tem que vender publicidade para entrar, para poder manter o teatro. Que eu digo para vocês, somente com o que nós temos hoje, não dá para manter o teatro. Mas acho que mesmo que tenha uma gestão autônoma, a prefeitura tem que dar um subsídio anual. Quer dizer, tem que ter um subsídio para ajudar na manutenção de pessoal, ou alguma coisa tem que ter um subsídio. Porém, não vai depender só do subsídio, mas o subsídio é fundamental. Então, acho que tem que ter a gestão autônoma, tem que ser um modelo de fundação, tem que ter um subsídio, tem que ter o dinheiro, tem que ter mais exploração financeira dentro do teatro. Por fim, por último, pensar essa questão, né? Para que o teatro? Eu acho que o teatro tem que ser para a comunidade, para tudo que puder. Nós vamos ter que combinar lá dentro a apresentação que vem do produtor cultural que traz espetáculos de fora, que monta espetáculos aqui, mas que serve também para fruição daqueles setores que estão começando, como a universidade, como o conservatório, como grupos culturais, e também pensar essa coisa das escolas utilizarem o teatro. Porque as escolas também querem utilizar o teatro, para assistir o teatrinho das crianças, essas questões. Eu acho que tem que fazer uma programação de datas e estabelecer cotas de tipos de eventos que você vai ter. Vai ter que fazer isso. E tem alguns tipos que nós também sabemos que não vai conseguir atender a todos de acordo com a demanda. Não consegue. Vou pegar um exemplo aqui da dança, setor da dança. Nós temos 24 academias para essa cidade. Final do ano, todo mundo quer apresentar no teatro e na sexta, no sábado e domingo. Nós não conseguimos atender a todos. Não tem jeito, é impossível, cara. E além disso, tem outras coisas acontecendo. Acabou? Não, 10 minutos. Falou 10 minutos. Então, tem outras coisas acontecendo. Então, assim, tem que ser feita uma discussão de que você vai estabelecer cotas para certos segmentos. Quando eu digo segmentos, não é para reserva de data prévia para A ou B. Mas para dizer, nós vamos atender dança, nós vamos atender eventos de música clássica, nós vamos atender os produtores culturais, nós vamos atender os eventos sociais, o poder público. Então tem que fazer isso, tem que fazer uma discussão para poder ver o que dá. Agora, como não vai atender tudo,
tem certas coisas que nós vamos ter que ver o seguinte: o teatro municipal, ele tem que servir para fruição, para divulgação, né, para todos os segmentos. Mas tem aquele segmento que às vezes, vamos supor, tem escolas que vão querer apresentar lá. Nós temos que perguntar: cabe a apresentação de escola no teatro municipal? Outra coisa que eu quero dizer antes de responder essa pergunta: se Uberlândia não fizer mais espaço cultural, por exemplo, está abrindo um monte de conjunto habitacional aí. Eu insisti com o Gilmar, com o prefeito, com o Delfino, vamos fazer espaço cultural dentro dos conjuntos. Você já viu que estão divulgando que agora tem infraestrutura? Tem área de saúde, tem escola, mas não tem espaço cultural. Tem praça, tem parque linear, mas não tem teatro, não tem espaço cultural. Eu insisti, vamos fazer lá na periferia, o povo mora lá longe, vamos fazer espaço cultural lá. Mas não, conversou, enrolou e não fez. Bom, então acho que temos que abrir o Teatro Grande Otelo, que infelizmente também essa gestão prometeu, não fez. Mas se não abrir mais espaços, essa pressão em cima do Teatro Municipal não vai ser suportável, não vai, e vai ficar em permanente atrito. Vai ficar em permanente atrito. Então acho que tem que fazer uma discussão, envolver os segmentos e fazer uma cotizar os segmentos, quem que vai ter, qual que é o período do ano que o teatro vai estar aberto para os produtores culturais, que existe uma agenda dos produtores culturais que ela é mais frequente em certo período do ano. Então você põe certos períodos. O pessoal da dança trabalha mais no final do ano, então vamos colocar as escolas, a universidade. Então tem que pensar. Agora, digo que se Uberlândia não tiver mais espaços culturais, pois vai abrir, quando inaugurar o prédio do DEMAI, lá vai ter um teatro de 250 lugares. Acho que é importante a Secretaria de Cultura ter acesso a esse teatro, que vai abrir dentro da sede do DEMAI, que é ali perto do teatro, está construindo ali, vai ter um espaço lá. Acho que tem que utilizar, porque se não descentralizar, não vai aguentar. E aí o equipamento também, o desgaste dele é muito grande, é intenso. Então acho que tem que ter isso daí. Então eram essas algumas questões que eu queria colocar, que pelo que a gente teve aí de experiência, né? Eu acho que eu acabei não falando, eu anunciei que a gente fez um levantamento nos 3 primeiros anos e nós tivemos a grata surpresa de identificar cerca de 290 mil pessoas frequentaram o teatro em quase 3 anos, tanto na parte interna quanto na parte externa. Isso mostra, para uma cidade de mais ou menos 700 mil habitantes, é lógico que tem um público que é rotativo, que é repetitivo, que vai ser, mas se você olhar, é uma quantidade enorme de pessoas que estão indo no teatro. Então é muito, ele está inserido na comunidade, então ele tem que ser pensado. E aí também para nós temos que evitar que ele seja privatizado e que tenha uma gestão autocrática, né? Nós podemos ter governos que venham para o próximo período que possa querer privatizar o teatro, poder manter distante, né, da comunidade e ter uma lógica de mercado impressa nele, quer dizer, para utilizar o teatro com uma lógica de mercado, aí só vai utilizar o teatro quem está com conta de pagar, né? Então, se for assim, a gente sabe que vai elitizar, e vai mesmo. Mas nós temos que nos organizar, e para isso, por isso que eu cumprimento o Conselho de Cultura e a Secretaria por estar fazendo esse debate, porque eu acho que é importante que até o final do ano tenha uma proposta de gestão para apresentar para o novo governo, que foi eleito, quem seja o novo prefeito. É isso, obrigado. Essa questão da Fundação Pública de Direito Privado, que o secretário de Cultura mencionou, existe um projeto de lei complementar tramitando na Câmara dos Deputados que propõe regulamentar o inciso 19 do artigo 37 da Constituição, quando fala que somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo a lei complementar, neste último caso, o caso da fundação, definir as áreas de sua atuação. E esse projeto, então, ele vem regulamentando as áreas. E quais seriam as áreas? Seriam, deixa eu ver aqui, cultura, né, saúde, meio ambiente, assistência social e
Aí daria, então, essa questão da legalidade, né, da regulamentação do inciso 19 da Constituição, do artigo 37. Porque até então ela é pensada mais em termos de doutrina, né? E aí vem regulamentando nessas áreas, que são áreas que não são de atuação exclusiva do Estado, como, por exemplo, a segurança pública, né, que tem a questão do poder de polícia, de fiscalização. Então, são áreas que não são exclusivas do Estado, que ele não pode delegar de forma alguma, né? Então é um ponto a favor, só que infelizmente está parado. A última votação na Câmara foi em agosto de 2013. Complementar. Bom, essa mesa intitulada Desafios da Gestão do Equipamento Público, Entraves e Soluções tinha como proposta apresentar possibilidades legais e jurídicas de parcerias entre poder público e privado, planejamento na gestão de espaços culturais e também pensar em pontos positivos e negativos referentes a esses primeiros anos de utilização do Teatro Municipal de Uberlândia. Acho que os três convidados apontam possibilidades e abordam esses temas nas suas falas. E aí agora eu gostaria de abrir perguntas para quem assistiu e para quem tem alguma pergunta geral ou direcionada a um dos convidados, pensando adotando a mesma dinâmica que a gente fez na mesa 2, um conjunto de 3 perguntas, e depois disso a resposta dos convidados. Obrigado pela presença de todos. Somos poucos, mas resistentes. Ana, seu nome? Nossa. Ana Rosa. Meu nome é Andriele. E você que da área do jurídico tem maior conhecimento, foi uma dúvida assim, unânime dentro do conselho, entre alguns conselheiros aqui, esse aspecto jurídico. Nós normalmente não temos esse tipo de conhecimento, né? E inclusive um dos motivos foi proposta dessa mesa. Na sua opinião, assim, é claro que está aberto o debate, mas o que você acha, perante o que os outros falaram, né, conhecimento sobre a área artística que você tem, que seria mais adequado para esse perfil de equipamento que é o Teatro Municipal de Uberlândia, modelo de gestão? E o porquê, assim, os prós, os contras, que isso aí é o que está faltando mais para nós, pelo menos é o que eu senti dentro do conselho, né? O que é mais viável para esse perfil e que gere flexibilidade quando engessar, do jeito que está engessado hoje, e que não fique tão aberto também que a gente corra o risco da classe artística ser excluída para privilegiar um grupo que tenha recursos, por exemplo, e tomar conta daquele equipamento e não abrangir toda a diversidade de demanda da cidade. Obrigado. Vamos fazer as 30. Em nome do Conselho e da Secretaria, agradecer a mesa por atender o nosso convite, estar aqui presente. Já de antemão falar que acho que o debate foi muito positivo desde ontem. O percurso, para quem acompanhou todas as 3 mesas, fez todo sentido, né? Como que a discussão evoluiu. Em termos de pergunta, eu queria que a pergunta do Andriele fosse estendida a toda a mesa, né? Os 3 responder, não necessariamente uma resposta objetiva, mas uma problematização da pergunta, né? Diante do cenário que assim, o Gilberto expôs aqui, eu faria a mesma exposição que ele fez, porque nos últimos 2 anos eu estou na secretaria e há 1 ano ligado ao Teatro Municipal. Então, a questão dos problemas que o Gilberto colocou aqui, da experiência, da demanda política, da demanda da pressão da comunidade, tudo isso eu estou aqui e vivenciei com ele, continuo vivenciando agora ao lado da Yara.
Enfim, então eu queria, né, até porque a gente está fechando, que essa mesa desse observações, direcionamentos, percepções, problematizações sobre a pergunta principal de qual modelo de gestão adotar o Teatro Municipal. Eu acho que não poderíamos ter nada melhor do que aconteceu aqui agora para quem frequentou a anterior que houve lá no Mercado Municipal, apresentada pelo secretário Gilberto Neves, de então, do que também serviu de base e de conhecimento reforçado com este do que está acontecendo agora. A minha pergunta seria a mesma do primeiro e a mesma também do Enio, que é para chegarmos a um modelo proposto. Apenas eu teria uma ressalva. Ontem, para quem veio, né, que não for, acredito que está faltando gente, é o Ricardo, que o Ricardo ocupou aqui ao lado a fala e falou sobre não haver pressa na conclusão do modelo de gestão. Estou certa? Você salientou isso. Eu peço, me desculpem que chega a ser uma audácia, mas nós estamos muito bem, vamos dizer assim, neste assunto, principalmente recebendo o que foi feito no teatro, lá no Teatro de Bolso do Mercado Municipal e a de hoje. Quem frequentou as duas, que é o nosso caso, e para concluirmos o seguinte: escolhermos, através de um modelo democrático, votação, este modelo de gestão o mais rápido possível, porque os elementos a serem estudados já foram expostos nestas questões. Entretanto, o público foi diminuto. É o que concluímos aqui agora. É um público de muito valor intelectual, mas faltou público. Haja vista que público de dança, que eu posso considerar uma das ações mais pertinentes de ações no setor da cultura, estamos presentes. Ela que só chegou hoje e após o almoço, e eu. Então temos que aumentar o alcance desta discussão para as pessoas aqui presentes. Convidar outros, mas não nos determos no tempo, porque o tempo é um fenômeno relativo. Isso já está estudado. Nós já temos material suficiente para fazer um bom estudo, mas através de uma colaboração maior, também de voluntários, chegarmos a essas conclusões que estão bastante claras a um público maior, para que haja uma solução de comunidades que aqui não estão presentes. Está meio confuso, não está? Não, tá certo? Ou seja, o tempo não significa que tem que ser até dezembro. Mesmo porque o limite maior que havia eram as eleições municipais, que serão amanhã. Sentimos muito isso, porque fazemos parte da comissão de realização do 25º Festival do Triângulo. Nós estamos trabalhando com a pressão de nada poder fazer de ações necessárias antes
do tempo estabelecido pela lei. Não quero ser presunçosa, mas eu acho que o tempo urge. Material existe, gente capacitada para resolver, só falta quantidade. Então, este pensar, Ricardo, deveria se comprometer a reuniões e a resolver mesmo. Você entendeu? Inclusive, é de uma maneira muito democrática inserir também a nova ou a mesma, o mesmo poder executivo que vai chegar. Entendeu? Porque ele que vai agilizar, sendo o atual, ótimo, sendo o outro, é a democracia. Muito obrigada. No início, fica difícil para que eu responda de uma forma tão objetiva o que está sendo me perguntado, né? Por quê? Porque eu não sou gestora, né? Eu sou advogada. Quem idealiza um modelo de gestão para equipamento público, no caso aí cultural, são os gestores que passam pelo município, né? Eles têm assessores jurídicos, advogados que os ajudam nessa etapa, né, de idealização. Tampouco eu posso falar em nome da Procuradoria ou do Procurador Adir, porque não estou autorizada a fazer isso enquanto instituição, porque, como disse antes, ainda nós não fomos provocados oficialmente para elaborar nenhum tipo de parecer. Eu, enquanto Ana Rosa, digo o seguinte: qualquer modelo que se vá optar tem que adequar aquela proposta de governo, o que se idealiza como melhor acesso, né, da comunidade em geral à cultura, né? Atendendo desde aí de preceitos constitucionais, a legislação que vem regulamentando todo esse processo de cultura. O que eu posso dizer, por exemplo, que no caso, como o doutor Gilberto disse, que ele defende a Fundação Pública de Direito Público ou Fundação Pública de Direito Privado, mesmo no caso de direito privado, ela se submete a alguns regramentos públicos, né, de direito público, como, por exemplo, a lei de licitações, né, o controle do Tribunal de Contas, porque o que se almeja, né, eu penso, para qualquer gestor que venha passar pelo município, é cumprir, né, o princípio da eficiência, né, e que às vezes não é tão fácil assim, né, no dia a dia, por vários entraves que o Dr. Gilberto que trouxe, né, na hora de gerir, de administrar, né, conciliando o que pretende a administração com o que almeja a sociedade. Então, às vezes é uma situação meio delicada, né, complexa. Então, fica difícil para eu dizer qualquer coisa nesse sentido, não cabe a mim fazer. Então, essa questão dessa celeridade, né, porque onde se coloca recurso público tem que ter transparência, né, na gestão, e se houver qualquer irregularidade, como eu disse também, no caso das OS, né, que a princípio são recursos, né, privados, investindo no privado, e o que gerar lucro é reinvestido, né, no caso da cultura, a princípio são entidades que não visam lucros, né, mas que podem receber recursos públicos. Então, eventualmente, também vai ter que se prestar conta ao Tribunal de Contas, vai ter esse controle interno, externo. Se tiver alguma irregularidade, o Ministério Público também vai ser acionado, o Tribunal de Contas tem que ser avisado, pela transparência em si que se busca numa administração pública, seja ela qual for, né? Então, eu sinto muito, mas eu não posso falar nada a respeito, se eu sou adepta a essa ou aquele modelo de gestão. Isso não cabe a mim fazer, né?
E acho que, no caso, o Dr. Gilberto tem mais condições de opinar. Bom, pessoal, essas questões aí, nós vamos amadurecendo, mas eu acho que a gente pode ir formando alguns consensos. Antes, eu queria dizer o seguinte: eu acho que se o Conselho der conta de concluir isso até o final do ano, para quando entrar o novo prefeito e o novo secretário ou secretária de Cultura, poder discutir junto, porque senão eu temo que a coisa vem de cima para baixo, e aí depois nós vamos ficar vendo navios. Por isso que eu acho que tem que procurar fazer isso aí até o final do ano. Lógico, se o novo governo vier e abrir a possibilidade de discutir, melhor, mas assim, em princípio a gente entende que pode não acontecer isso. Alguns consensos: gestão autônoma, tem que ser gestão profissional, tem que ser gestão autônoma profissional, ou seja, tem que ter trabalhador técnico qualificado lá dentro. Não dá para ser o cara entra hoje, fica 6 meses, vai embora. Não, eu acho que tem que ser, então tem que ser gestão autônoma. Outra, seja qual for o modelo, salvo o OS, tem que ter um subsídio anual, que não é do orçamento da Secretaria de Cultura. Para quê? Para contratar pessoal, pelo menos para contratar pessoal. Pelo menos isso tem que ter, né? Então, não adianta discutir só o modelo, se não discutir algumas condições. Tem que mudar a lei atual do teatro e reverter a bilheteria para a fundação que vai nascer. Acho que se for fundação, tem que reverter a bilheteria para dentro. E mais, o que explora lá dentro também tem que ser revertido para lá. E tem várias coisas que podem ser exploradas. Bem, o que difere fundação de OS? Fundação, o órgão é público, o teatro é público e ele é vinculado ao governo. O governo nomeia o presidente da fundação. Ela é autônoma, mas ele nomeia. Vou dar um exemplo. O que nós temos fundação hoje na prefeitura? A FUTEL. FUTEL é fundação pública. O diretor da FUTEL é nomeado pelo prefeito. Então, apesar de ser autônoma, ele vai estar vinculado. Outra coisa, aí a Rosa que falou, é que ela, seja pública ou seja pública privada, ela vai ter que seguir a lei 8666 das licitações, certo? O princípio da eficiência, etc. Porém, e aí significa que ela vai estar subordinada ao trâmite interno da prefeitura. E eu acho que esse é um problema. Por quê? Tudo que é da área da cultura lá dentro é muito lento. Então, o que eu vi lá em Ribeirão Preto, que eu acho que é uma questão interessante? A fundação cria uma estrutura jurídica própria e ela faz as licitações. Porque se no corpo de pessoal profissional que a fundação tiver, ela tem um setor jurídico que faz a licitação, aí ela só tem que fazer a licitação dela, a fundação. Ela não está no molho geral da prefeitura, subordinada àquela lógica, aqueles trâmites que lá dentro tem. Então, se for possível, e é isso nós temos que fazer uma consulta, principalmente à promotoria, aos promotores, acho que tem que trazer os promotores, é possível colocar um corpo profissional na fundação e lá ter uma estrutura jurídica de licitação? Se for, aí eu acho que é vantajoso. Se for, eu acho que é vantajoso. O que difere fundação pública de privada? Pública, você está subordinado ao regime jurídico único. Então, o servidor tem que ser concursado, efetivo e dentro da lógica do plano de cargos da prefeitura. No pública privada, você pode adotar CLT. Então, a contratação é diferente. O regime, ele é público porque o órgão é público, ele recebe subsídio público, ele é de interesse público, ele não é de explorar lucro, e ele está regido pela lei 8666, que regula as licitações, mas nas contratações, ele pode ser pelo regime CLT, não é o regime jurídico único, o RJU, é CLT, mas também tem que fazer concurso. Veja a polêmica que está aí na Fundasus. Fundasus fez concurso, o promotor disse que não aceita. Por que tem isso aí? Porque eles estão alegando o seguinte, que como tem uma polêmica em nível nacional de indefinição sobre a validade dessa lei, que estabeleceu a Fundação Pública de Direito Privado, existe, lugares que tem, no Rio Grande do Sul tem, na Bahia tem, aqui estão tentando criar e o promotor não quer deixar, porque alega-se que nas cidades e estados onde a Fundação Pública, no início, que a lei modificou e depois voltou, quem criou o regime CLT, Fundação Pública com a CLT, mantém CLT. Quem criou regime, Fundação Pública com o RJU,
tem que manter a RJU. Não pode a prefeitura ter 2 regimes. E aqui em Berlândia, no caso, teria 2, porque a Frutel, por exemplo, é RJU. E a Fundasus seria CLT, é isso que o promotor está dizendo que não pode. Então a prefeitura, se ela já tem fundação que é o RJU, então a nova Fundasus também teria que ser RJU. E a Fundasus fez o regime CLT. Então tem uma pendência jurídica. Esse é o problema de nós adotarmos a Fundação Pública de Direito Privado, porque existe o anteparo do Ministério Público, a resistência do Ministério Público. Então é um problema. Por isso que eu acho que um dia tem que ser feito esse debate, trazer aqui o Fernando Martins, trazer aqui outro promotor que entende fundação pública, privada, para discutir as diferenças no detalhe jurídico, porque senão depois adota o modelo e fica igual a Fundasus está hoje, na mão da justiça, aquela briga na justiça. E isso para o teatro não interessa, senão vai atrasar tudo, vai enrolando, vai enrolando. Então essa discussão tem que esclarecer. Agora, a OS, o que é a OS? A OS, você vai ceder o espaço público, você não vai privatizar. Tem gente que eu estou falando que ia privatizar. Não vai privatizar, o teatro continua sendo público. Só que você transfere ele para a gestão de uma entidade privada sob contrato de gestão. No contrato de gestão, você vai dizer o que você quer. O poder público vai dizer. O gestor da OAS pode explorar economicamente, não pode gerar lucro. O que quer dizer? Ele, gestor, não pode absorver lucro. Ele tem que reinvestir no teatro. Porém, é uma lógica um pouco privada. Porque aí o cara, para poder fazer, porque aí ele não vai ter subsídio, ele não vai ter estrutura de pessoal, igual nós estamos colocando que tem que ter. Aí é por conta dele. Então ele tem que usar todos os meios de arrecadação para ele sustentar e fazer valer aquilo lá. E aí a lógica econômica é um pouco mais profissional e menos de fruição, de incentivo cultural que tem na fundação. Por isso que eu acho que tem que ser fundação. Mas a fundação nós temos que resolver esse problema aí entre pública e privada, certo? Então, lógico, tem alguns outros detalhes. Mas eu acho também, quero dizer, se for fundação pública ou pública-privada, eu defendo que tem que ver, consultar, discutir muito bem se cria uma estrutura jurídica de licitação na fundação, para não ficar subordinada à prefeitura. Entendeu? Porque se ficar, cria fundação, não, agora nós flexibilizamos, gestão autônoma. Só que tudo que ela vai comprar, ela é igual a secretaria. Ela vai estar dentro... E cultura, gente, na lógica da prefeitura, né, é muito difícil. Assim, eu acho que vai engessar, continua engessar. Eu acho que se tiver jeito de criar uma estrutura jurídica dentro da fundação, para essa estrutura fazer a licitação da lei 8666, aí vale a pena. Essa é a minha opinião, tá certo? Acho que falei bastante, tá bom. Ora, é interessante que assim, eu já atuei junto de diversas fundações, atuo atualmente fazendo um trabalho de estruturação legal, jurídica em Belo Horizonte. A Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte tem um setor de licitações. Uma questão que eu acho que é fundamental, me parece que independente do desenho que a gente tenha, se eu não tiver fortalecimento de infraestrutura de recursos humanos, eu não avanço, porque isso é necessidade de ter gente. Gente significa eu ter um pessoal qualificado para fazer essas licitações. Por exemplo, o Jefferson é diretor que usa os serviços do setor jurídico da fundação. Não vou falar porque eu sei que é a pessoa que gerencia, mas as dificuldades das pessoas que dependem dos serviços do departamento responsável pelas licitações dentro da fundação é um pouco menos dramática do que aquela que depende da prefeitura geral. Mas o problema normalmente é o mesmo. Tipo assim, temos que fazer licitação para os cafés que vão ter nos equipamentos. O inferno é o mesmo, porque a legislação é a mesma, né? A gente tem algumas coisas que eu acho que são bastante significativas. Me parece que na análise que fizemos em Belo Horizonte, a Fundação Municipal de Cultura tem um tipo de autonomia que facilita os processos, que a gente não tinha enquanto Secretaria Municipal de Cultura. Existe um entrave no caso da Fundação Geral,
que é dificuldade de discussão política, né, das políticas. Só que aí a gente esbarra em uma coisa que é o gestor. Por exemplo, o Jefferson falou mais cedo do gestor da Fundação Municipal de Cultura agora. Todo tipo de articulação política com a Procuradoria do município, tudo que precisava ser mudado em termos de legislação, ele tinha praticamente que morar dentro da Procuradoria. Então, assim, várias vezes o presidente da Fundação Municipal de Cultura teve que passar semanas para alterar as legislações do município, porque elas não permitiam isso, não permitiam aquilo. Então, me parece que talvez tenha que ter um esforço, sim, de identificar quais são os entraves, de pensar que a criação, por exemplo, se a gente for pensar nisso, a Fundação Biblioteca Nacional, que eu prestei consultoria um tempo, ela é uma fundação de suporte para o Ministério da Cultura. Ela não consegue resolver os problemas da própria Biblioteca Nacional. A ideia é que, assim, vamos criar a fundação e a fundação resolverá. Ela tem autonomia, o que é ótimo, só que a autonomia dela é uma autonomia da definição de políticas, não de fazer as coisas acontecerem. Então, assim, a precariedade de recursos na Biblioteca Nacional é permanente quase. Então, assim, a criação da fundação, ela pode ser uma solução de autonomia, mas pode esbarrar no problema geral do financiamento da cultura que a gente tem, que é uma questão de prioridade e de alteração de legislação municipal. Por exemplo, quando o Jefferson comentou de transformar os 3 principais festivais da cidade, da capital, foram transformados em lei. Então, tem que ter dotação orçamentária para aquilo. Então, é importante, na definição do tipo de estrutura e tudo mais, que se pense também em vínculos. Eu não posso fazer vínculo orçamentário mais, porque não é permitido. Eu tenho que criar alguma possibilidade de que o recurso que eu tenho no município possa ser discutido e priorizado pelo próprio conselho, que é o final do que a Procuradoria do município em Belo Horizonte sugeriu. Olha, o negócio é o seguinte: vocês têm que definir com o conselho, e a gente colocou na legislação nova do conselho e da lei municipal, que tem a elaboração de um plano bianual de financiamento, que é o conselho que determina quais são as prioridades. É o Conselho Municipal de Política Cultural que determina as prioridades. Por quê? O recurso ainda continua sendo na base da caneta. O único recurso que não é na base da caneta é o da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, que foi feita antes da lei que proíbe vinculação orçamentária. Então, assim, os 3% de ISS, ufa, estão garantidos. Agora, o resto é uma articulação política pesada, contínua e cotidiana. Aí, assim, a solicitação que eu fiz ao assumir o Conselho Municipal de Política Cultural lá, eu preciso criar a possibilidade de qualificar quem quiser participar de conselho. Qualificar, uma qualificação direta. Então, Escola Superior de Administração Fazendária, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, dando formação para os conselheiros. Porque essas dúvidas, elas são reais. Porque a dúvida que vocês colocaram, qual que é o melhor modelo? Não há melhor modelo. Há saídas que precisam ser adaptadas localmente. Porque eu não tenho certeza que a Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte seja a solução para todos os problemas. De vez em quando eu tenho vontade de bater a cabeça na parede, porque algumas coisas uma secretaria faria melhor. Um instituto, como o Instituto de Dança de Joinville, faria melhor. Aquele desenho do Instituto de Dança do Festival de Joinville, que foi um instituto criado especificamente para gerenciar... IOS, que foi criado para gerenciar o festival específico, deu àquele festival um grau de permanência e de continuidade, que se dependesse de secretário de cultura, né? Eles estiveram falando para a gente lá, 2 anos atrás, se dependesse do poder público municipal, provavelmente o festival teria ido para o buraco, porque estaria dependendo de uma série de decisões que são lentas dentro do poder público, que são difíceis, que tudo tem que passar, depender do fulano, do beltrano.
Agora, nada disso tira a importância da articulação política do Conselho junto com uma atuação junto com outros órgãos, seja a Procuradoria do Município, seja o Ministério Público. Então, por exemplo, o Ministério Público hoje atua diretamente dentro do Conselho de Política Cultural em Belo Horizonte. Trouxemos o Ministério Público como uma cadeira, porque é uma forma de você ter um tipo de discussão que vai além das paixões momentâneas, do fulano acha, o Beltrano acha, né? E a gente tem muito achismo ainda na coisa pública, né? Você falou que você não podia dizer qual era. Nós temos a obrigação de dizer qual é, porque nós é que estamos na lida, né? Por exemplo, a assessora jurídica da Fundação Municipal de Cultura, às vezes ela fala assim: ô Zé, nossa, é tão bacana o que você está sugerindo, mas eu não sei se pode. Então, já faz um tempo que a gente normalmente não está perguntando para a doutora Liliane, né? A gente chama a doutora Liliane quando é para resolver alguma coisa mais específica, porque a legislação da cidade era tão antiquada, porque muita coisa a gente tem que inventar, porque a nossa legislação ela não pensou quando foi criada na área da cultura, né? Os 4 projetos de lei que estão no Congresso para alterar a lei de licitações, pensando especificamente no setor de cultura, é por isso, nada daquilo ali encaixa. Eu usei num seminário na Funarte ano passado, dizendo um exemplo, uma imagem, é como se a gente tivesse um baralho. As cartas do baralho que estão aí não servem para o nosso jogo. A briga da Funarte ano passado com pode contratar por MEI, não pode contratar por MEI, assim, eu não quero isso de MEI, não serve para nós. O MEI só é ele e uma outra pessoa. Para o grupo de teatro isso não funciona. Para grupo de dança isso não funciona. Então, assim, o edital que a Funarte lançou e colocou no bendito edital que podia contratar por MEI, aquela carta do baralho não serve. Para que eu vou ficar fazendo acochambro, ajuste? Aí, nesse sentido, grande parte das nossas legislações, elas é que precisam de algum tipo de ajuste. Então, assim, talvez um exercício mais forte do que o de pensar se vai ser instituto, fundação, que tem que continuar esse pensamento, mas não se esquecer de que tem legislação municipal talvez que precise ser alterada. Por exemplo, os membros do Conselho Municipal de Política Cultural em Belo Horizonte não podem participar em momento nenhum, em hipótese nenhuma, em parte nenhuma de projeto financiado por lei de incentivo. A proibição federal, né, como dizem os nossos outros colegas que são de direito, é para a pessoa apresentar projetos. Aí a gente teve que descobrir onde tinha proibição em Belo Horizonte, que era no Código de Ética do Servidor Municipal, porque ele equiparava o membro de conselho a um agente público. Aí nós tivemos que alterar a legislação para que o camarada que é conselheiro não fosse equiparado ao funcionário público. Então, nesse sentido, vocês avançaram aqui antes do que a capital. Então, tem coisas que precisam ser mais bem pensadas nesse sentido. Grande parte dos programas e projetos continuados que a Fundação realiza hoje, não é ela própria que faz, porque tem uma lei federal de fundações, tem um caos de uma auditoria de fundação que tem que passar, tem que fazer uma auditoria de fundações, que é um inferno. Então, a grande parte dos programas que são continuados, que tem contratações diferenciadas, a gente tem que fazer através das OS, da Associação dos Amigos do Museu Abílio Barreto, da Associação dos Amigos dos Teatros Municipais, porque pela fundação não vai dar, tipo assim, a fundação não vai poder executar isso aqui. Esse tipo de edital, esse tipo de despesa a fundação não vai poder fazer, porque tem as limitações específicas de fundação, né? Então, nesse sentido, vale sim pensar uma fundação para dar um certo grau de autonomia, seja fundação, instituto, não sei qual o melhor desenho. Mas há que se colocar essa questão para vocês, são do Conselho, que isso não será a salvação da lavoura, principalmente no sentido de financiamento, né? Dá uma liberdade maior, porque o financiamento, o recurso que entrar de bilheteria pode ir para o caixa da própria fundação. A fundação ela pode oferir receitas. Só que isso aumenta
uma responsabilidade, que quem tem prerrogativa para fiscalizar o orçamento de fundação é o Conselho Curador da Fundação, e não o Conselho de Política Cultural. Então isso cria, em Belo Horizonte, isso é um problema, né? Porque aí o Conselho Curador, que não vai nas reuniões normalmente, é quem está opinando. Nós tivemos que alterar a legislação municipal para que quem desse a última palavra sobre o orçamento municipal fosse o Conselho de Política Cultural. Legal. Né? Mas... Não, ficou muito bom. Só uma questão que eu esqueci, Ricardo, rapidinho. Na parte de contratação de pessoal, se definir por fundação pública ou privada, é preciso esclarecer uma coisa. Hoje, o Ministério Público tem um ajuste de conduta com a Prefeitura, em que ele proibiu a contratação por temporária de até 2 anos, porque tem uma lei municipal que fala que você só pode fazer contratação temporária, que é aquela que não é concurso, por 2 anos, por até 2 anos, e você não pode renovar a pessoa. Então, se ela for por 2 anos, acabou o contrato, ela não pode mais. Só que você só pode fazer isso nas chamadas secretarias de atividade fins. O que é atividade fins? O médico, o professor. Cultura não é considerada atividade fim. Então ela não pode entrar no regime de contrato. Olha que loucura. E a prefeitura então teria que fazer concurso. Então, por exemplo, se nós vamos pensar fundação, nós então teríamos que ver, é possível contratar funcionário pelo regime CLT nessa fundação, se for privada? Se for na pública, então tem que fazer concurso. A prefeitura está fazendo um concurso que vai terminar em janeiro. É o próximo que vai nomear. Mas os cargos que talvez vai precisar no teatro, não sei se estão todos lá dentro. Você vai poder contratar. Então tem que pensar nisso. Isso leva a gente a começar a complicar as informações, que talvez a flexibilidade maior seja uma OS. Qual é o problema? O risco que nós estamos falando aqui das fundações é o problema da burocracia, que nem ele está dizendo aqui, que dificulta. O problema de contratação, que dificulta. A OS e a fundação está vinculada a um patrimônio. Então a fundação, ela tem que ter um prédio. Então, no caso do teatro, ele é o prédio da fundação. A OS, ela não tem que ter um prédio, ela faz um contrato de gestão. Ela vai prestar serviço, mas o prédio continua sendo, não é dela, é da prefeitura. Mas aí, ela tem flexibilidade de contratar. Ela já não tem que submeter essas coisas do Ministério Público. Essa aqui é uma coisa que nós temos que pensar. Então, do ponto de vista de formar uma equipe profissional, que nem lá no festival de dança lá de Londrina. Londrina não, de Joinville. Então, o pessoal tem essa flexibilidade de contratar, das pessoas estar vinculadas ali àquele trabalho. Ela pode captar, ela capta recurso, ela pode captar e ela pode explorar economicamente. Qual é o risco da OS? É que, às vezes, o contrato de gestão pode dar a ela uma total autonomia que ela esqueça o setor cultural. Esse é o risco que tem em relação. Mas, como ele está dizendo, aí aquele rapaz que veio aqui no debate com a gente lá no Teatro de Bolsa, ele falou, olha, tem OS, tem lugar que OS realmente é um escândalo. Tem lugar que funciona, né, que ele estava falando. Lá em Belo Horizonte tem aquela da Casa Minas, né, que é OS. Então, é isso que nós temos que pensar. O que vai permitir essa flexibilidade, essa autonomia, mas ao mesmo tempo manter o compromisso com o setor cultural. É isso que nós temos que pensar. Agora, como ele vai dizendo aqui, tem algumas complicações. E eu acho que não pode pensar só o modelo de gestão. Tem que pensar ele com um certo subsídio, se for fundação, com certo subsídio, tem que ter uma estrutura de pessoal, tem que ver o regime de contratação, tem que reverter o ganho do teatro com todas as explorações, bilheteria, estacionamento, etc., para dentro da fundação. Então, tem que ter autorização de pequenas despesas sem depender de licitação. Então, acho que tem que ter essas questões, tá? Para a gente poder não tomar uma decisão isolada, só pensando no modelo de gestão. Tem que pensar todos os elementos para poder dar mais condições. O convite a todos que participaram e a todos que estão aqui de acompanhar essa discussão junto com o Conselho Municipal de Política Cultural. Continuo achando que é um assunto complexo para ser resolvido a toque de caixa e que precisamos sim de muita cautela e respeitando-se um procedimento democrático. Isso vai levar tempo e acho importantíssimo que essa gestão não amarre a próxima gestão,
mas que o Conselho se comprometa a talvez apresentar um parecer a partir dessas discussões para que uma próxima gestão possa implementar, acompanhar, avaliar, refazer e assim fazer com que essa nova gestão, caso aconteça, seja de fato proveitosa. Então, continuo achando isso e estou me dando direito à resposta porque algo foi direcionado para mim como mediador. E aí acho que cabe a nós todos que estamos aqui colaborar com o Conselho para que essa discussão continue amadurecendo, porque acho que o teatro pode esperar esse tempo, a gente pode ganhar para não incorrer no risco, como foi apresentado no documentário da Fernanda, de 20 anos de construção num vai e vem infinito, para que a gente tenha clareza sobre o que está fazendo.